Bom dia. Segunda-feira, feriadão, né? Indústria e comércio, indústria e construção civil. Por isso eu estou em casa, né? Construção civil. Agradeço ao meu Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui mais uma vez no monte, buscando a sua presença e conversar um pouquinho com os amigos. Meus amados, Deus me deu uma palavra muito forte ao meu coração e eu quero trazer aos irmãos hoje. Primeiro eu vou ler no primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 25, que diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. E no primeiro capítulo do livro de Atos, versículo 11, diz assim: homens Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Este segundo versículo, ele fala do momento em que Jesus subiu aos céus, morreu, ressuscitou, viveu por um período entre os seus e depois, se não me falha a memória, 40 dias depois ele sobe aos céus. E os apóstolos e demais outros ficaram olhando para o céu. E a Bíblia diz que as nuvens se abriram e Jesus sumiu das suas visões. E eles ali permaneceram olhando para o céu. E aí um anjo de Deus desce e diz: homens galileus, por que estáis olhando? Do jeito que vocês estão vendo ele ir, ele um dia voltará. E é crendo nesta palavra que Jesus há de voltar para buscar a sua igreja que nós vivemos como cristãos, esperando ansioso pela volta do nosso Senhor Jesus. Aí você chega e diz: ora, eu escuto falar disso há mais de 2000 anos que Jesus subiu e ele ainda não voltou. Que nada, e Jesus há de voltar, ele é louco. Mas aí nós vamos lá para Coríntios, né? Como foi lido. A loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Aí eu começo a meditar: fraqueza de Deus? Ora, onde que Deus é fraco? Deus não tem fraqueza. Deus é criador dos céus e da terra. Deus nunca foi criado, ele sempre existiu. Jesus se fez carne e habitou entre nós, mas Jesus sempre existiu. Onde está a fraqueza de Deus? Ou isso é só uma linguagem humana? O escritor não soube se expressar e usou uma linguagem humana? Não, irmãos. Deus falou no meu coração: a fraqueza de Deus somos nós. Nós somos a fraqueza de Deus. Deus fez a mulher e o homem e nos transformou em mãe e pai. Mãe, um sentimento ainda mais forte, eu não nego, que o pai pelo seu filho, mas ambos com um sentimento muito forte. Amados, eu tenho 8 filhos. Deus levou um que até hoje eu sinto a sua falta e sofro. Até hoje eu penso no meu filho com muito amor, com muito carinho. Penso nas lembranças dos momentos que eu tive com ele, de quando eu subia a rua e ele do nada corria, aquele homão maior que eu, pulava no meu pescoço, se agarrava comigo. Mas ele teve um encontro com Cristo antes de partir. Isso conforta meu coração. Eu tenho filhos que me dão dor de cabeça tremenda. Tenho filhos que não me dão dor de cabeça. Quase nem escuto falar. Mas eu amo a todos e sofro por todos. Meus filhos são bênçãos na minha vida, todos eles sem exceção. Poderia citar aqui um a um e dizer o porquê eu vejo como bênção em minhas vidas, mas o meu tempo no vídeo é muito curto, é de apenas 15 minutos, então não posso fazer tal coisa, senão perderei muito tempo.
Mas todos meus filhos são bênçãos. Amo a todos com paixão. Sofro muito por eles. Se eles me machucam, me magoam, não diminui em nada o meu amor por eles. Se eles me dão alegria, não aumenta em nada o meu amor por eles, diferenciando um do outro. Amo a todos com loucura. E eles são a minha fraqueza. Se o meu filho está passando por um momento difícil, cara, eu fico muito mal e meu momento começa a ser difícil. Outro dia, um filho meu passou por uma situação onde deixou toda a família muito aflita. Eu não conseguia me concentrar no trabalho, não conseguia... tem que ver. Um outro filho meu, numa mágoa para comigo, praticou e pratica coisas que me entristecem muito, muito profundamente. Mas isso não diminui o meu amor por ele. Um outro filho meu que é dentro do quarto, não sai, é na dele, é muito quieto, muito na sua, mal me procura. Meus amados, sinto uma saudade tão grande, uma falta tão grande dele, mas respeito o seu espaço. Já tem outro que está sempre me procurando, tem uma menina. E quando eu demoro a procurá-la, recebo esporro. Mas amo. Tem um filho meu, que é o que teve uma ausência tremenda do pai. E esse filho, eu tenho um amor tão extraordinário por ele. Ele hoje está casado, com muito sacrifício, com muita luta, construiu sua casinha. Eu, como um construtor, não tive meios de chegar ali ajudando a construir aquela casinha. Mas ele não faz ideia do orgulho, da felicidade, da alegria que eu tenho pelo seu caráter, sua postura como homem, como chefe de família. Então eu tenho um amor extraordinário pelos meus filhos. E assim é Deus. Aí está a fraqueza de Deus. A fraqueza de Deus somos nós, porque Deus tem um amor tão extraordinário, tão grande por nós, que nós o machucamos, nós o afligimos, nós o entristecemos. Nós às vezes dizemos horrores porque nós fazemos nossos pedidos não são respondidos como queremos, e aí nos vingamos com palavras. Às vezes a gente se afasta dele, às vezes Deus não existe, não quero saber de Deus, porque Deus é isso, Deus é aquilo, Deus não me responde, Deus dá a fulano que não merece, Deus dá a Bertânio que não merece, e Deus não me dá, e eu faço como se de alguma coisa merecemos de Deus. E Deus ignora nossas queixas, nossas mágoas, nossas raivas, sem razão, porque nós nunca temos razão, nós vivemos na graça. E Deus continua nos amando, e é por isso que Cristo ainda não voltou. Porque se Cristo volta agora, cara, eu não falo nem do mundo, eu falo dos cristãos mesmo. Serão milhares e milhares e milhares e dezenas de milhares que hão de ficar, que não subirão. E aí Deus fica prolongando a volta de Cristo, para que essas dezenas de milhares de cristãos que não hão de subir tenham mais oportunidades, para que quando Cristo venha não encontre milhares, ou seja, não encontre nenhum, que todos subam aos céus. Aí está a fraqueza do nosso Senhor Jesus, nosso Deus, o amor dele por nós. Deus nos fez numa paixão tão extraordinária, meus amados. Você resolve seguir os seus passos conforme a Bíblia nos orienta. E aí você começa a fazer pedido. Ora, você lê a Bíblia, pedir dá-se-vos-á. Aí você começa a pedir e não chega. Deus sabe o que é bom para nós. Veja que o apóstolo Pedro
Paulo diz que Deus botou um espinho na carne dele. Ora, ele curava através de Deus, ele curava. Porém, ele não conseguia curar a si próprio, para que ele soubesse que é Deus quem faz, não é ele. Então é assim, Deus quer que nós trabalhemos para o próximo e não para nós mesmos. Deus quer que vivamos o próximo, praticando o bem, o amor, ajudando a quem precisa financeiramente, ajudando a quem precisa espiritualmente, ajudando a quem precisa emocionalmente, ajudando a quem precisa de todas as formas. Porque não se ajuda a uma pessoa só na área financeira. Às vezes você não tem nada para oferecer àquela pessoa. Ela sim tem muito, financeiramente falando, mas você tem uma paz de espírito, você tem uma sabedoria intelectual, que você vai ter a palavra certa para levantar o respeito àquela pessoa, o respeito dela a si mesma, o amor pela vida, porque tem pessoas à beira do abismo. Então Deus quer nós assim, amando uns aos outros, para que possamos crescer em espírito e em verdade e nos tornemos merecedor de subir aos céus, como na leitura feita, que Jesus há de voltar para nos levar. Ah, meus queridos, esse Deus que eu sigo, ele é extraordinário. O meu amor pelos meus filhos é muito grande. Eu digo a você, sem o menor medo, eu daria a minha vida por qualquer um dos meus 7 filhos, porque um já foi. Então eu daria a minha vida por qualquer um deles. Outro dia eu vi minha esposa falar que, passou na TV, né? Um homem assistiu o filho dele morrendo afogado. E o jornalista perguntou por que ele não tentou salvar. Ele disse: ora, eu não sei nadar, então se eu mergulhasse ali eu ia morrer junto com ele. Meus amados, eu não sei nadar. E eu tenho um pavor à profundidade da água. Eu, quando vou à praia, eu nado, eu mergulho de costa para o mar, em direção à areia. Mas um filho meu morrendo afogado, ele poderia até morrer junto comigo, mas eu faria de tudo para o tirar dali. Eu mergulhava sem o menor temor. Qualquer um deles. Eu não sou homem de estar nas redes sociais toda hora ligando, toda hora falando, toda hora conversando com meus filhos, não. Mas quando um me procura, eu fico muito feliz. Quando eu procuro um deles, eu sei que eles ficam muito felizes. Eu acho que o amor está aí, né, meu amado? O amor está aí, em você se fazer presente na necessidade. Tem algo para comemorar? Comemora junto com eles. Ainda que seja só com palavras. Pô, eu estou feliz por causa disso. É o que eu faço com meus filhos. E assim é Deus. Quer que você o procure. Quer que você procure se aproximar mais dele. Eu sofro por estar distante dos meus filhos. Distante até do que eu estou próximo. Eu sofro por isso. E eu sei o quanto que Deus sofre por nós estarmos distantes dele, mesmo ele querendo estar próximo de nós. Então, meu conselho, meus amados, a fraqueza de Deus somos nós. O amor dele é tão grande, tão extraordinário, que há uma promessa de que ele voltará e destruirá tudo sobre esta terra. Mas ele ainda não o fez, por amor a nós, querendo que nos voltemos para ele, queremos que busquemos em espírito e em verdade, renunciemos todas as nossas paixões carnais, nossos desejos, nossas sede por este mundo perverso e nos agarremos a ele. Faça isso, busque a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e tenham um bom feriado.